Opa, boa tarde para você. Hoje, quinta-feira, 13 de março, nós chegamos com mais um Jogo Aberto Regional ao vivo para você aqui na tela da Band Vale. E a partir de agora você já pode interagir conosco também ao vivo. É só pegar o seu celular e enviar a sua mensagem com as letras BV para o número 72250. A gente espera a sua participação aqui no programa. Vamos falar de futebol? Série A3 do Campeonato Paulista, o Taubaté arrancou um empate na raça ontem contra o Juventus, lá na Rua Javari. Veja os gols. O Juventus abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo, com César Santiago de cabeça. 1-0 moleque travesso. No fim do primeiro tempo, Natan ampliou para os donos da casa. 2-0 Juventus. A reação do Burrão veio no segundo tempo. Madison invadiu a área e diminuiu. 2-1. E pouco depois, em jogada ensaiada, Luciano Henrique acertou um belo chute na cobrança de falta e empatou o jogo. Final, Juventus 2, Taubaté também 2. Tá certo. E para comentar sobre o Taubaté, a gente tem ele aqui mais um dia. Antônio Carmo, boa tarde. Como vai? Tudo bem? Tudo jóia? O Taubaté precisava de uma vitória para poder subir na tabela. Mais um empate fora de casa contra o Juventus foi um bom resultado, não é, Carmo? Em termos, assim, Andressa, de contabilidade para o campeonato, não serviu tanto. Afinal de contas, foi um pontinho só, o time se manteve ali onde estava. Mas o resultado pro jogo foi muito bom. A gente viu aí, perdia por 2-0, foi pro intervalo, naquela situação complicada. Se começa o segundo tempo, toma um gol, pronto, toma 3-0, já não resolve mais a situação. Interessante é o Madison, que tem entrado bem, tem feito gols, tem ajudado, com exceção do jogo de domingo lá contra o São José em Bragança. É um jogador que muita gente já quer ver como titular no time do Paulinho McLaren. E ontem não foi diferente, ele entrou e entrou bem, fez um gol, fez a jogada ensaiada ali do gol do Luciano Henrique. E o importante para o Taubaté foi não perder. Esse é o resultado que o time sai de campo dizendo o seguinte, um empatezinho com gosto de vitória. E dá do jeito que foi. Exato, né? Ainda mais do jeito que foi. Dá No primeiro ânimo. tempo o Juventus sobrou e depois foi na etapa complementar e o Taubaté conseguiu correr atrás do prejuízo, né? Você vai para um segundo tempo perdendo por 2-0, você sabe o seguinte, se a gente tomar um terceiro gol aqui, um abraço, aí vem goleada. E as mudanças feitas pelo técnico Paulinho McLaren também funcionaram, né? Às vezes o técnico é isso, às vezes mexe no time, nada dá certo. Às vezes uma mexida só resolve e isso acabou acontecendo ontem. É um empate, eu repito, que para o campeonato não mudou a vida do Taubaté. O time está 4 jogos agora sem ganhar, eram 3 derrotas, agora veio um empatezinho. Precisa urgentemente da recuperação de uma vitória no próximo final de semana, quando recebe o Água Santa, que aliás não jogou ontem, o jogo foi adiado contra a Francana por causa da chuva, vai ser hoje. Então é jogo em que o Taubaté no final de semana tem que ganhar de qualquer maneira e já o empate já será um péssimo resultado. Vai jogar dentro de casa ainda, né? Ontem, pelas circunstâncias, pelo jeito que foi o jogo, o time perdendo a partida por 2-0, foi lá e conseguiu empatar. É aquele pontinho interessante que pode dar um novo alento na vida do Taubaté na sequência do campeonato. Tomara que isso verdadeiramente ocorra. Tá certo. Vamos falar do São José dos Campos Futebol Clube, que também conseguiu aí um bom resultado ao ficar no 0-0 contra o Flamengo de Guarulhos, jogando fora de casa. Uma chuva danada. Esse resultado aí, como vamos ver na classificação, mantém os joseenses ainda no G8. Vamos dar uma olhada na classificação? Não teve Antônio chuva Carmo? de gols, né? Chuva de gols não foi, chuva não é? De água mesmo. Uma água danada lá. E, Antônio Carmo, a gente viu ali, a gente falou do Taubaté, o Água Santa tá na zona de... E joga hoje em casa, tá pode passar ali para junto 17. Com o Taubaté, né? Vai jogar hoje ainda, então muitos resultados dessa tabela ainda vão mudar para amanhã. Ali, na verdade, só a parte de cima, né? Agora, o time do São José conseguiu um empate interessante. Foram 6 jogos fora de casa e 6 empates, 4 deles por 0-0. O que vale dizer é o seguinte, fora de casa o time praticamente não toma gol, sabe se defender, porque jogar fora de casa, o time primeiro tem que saber se defender para geralmente sair num contra-ataque, explorar a deficiência do adversário e buscar. Os empates fora de casa, André, são bons resultados, não tem dúvida. Lógico que não são perfeitos, mas é aquilo que você diz, né, Carlos? Vencendo em casa e empatando fora, pronto, está classificado. Tá valendo. E o time em casa está fazendo a parte dele, que só perdeu um jogo, né? Foi justamente aí para o Água Santa, um jogo lá em Suzano. Domingo volta a jogar em Bragança Paulista, lá no ótimo Nabia Bichedi, recebendo o Guaçuano, que no domingo tinha tomado de 6 do Novo Horizontino, mas ontem recuperou-se no campeonato ao ganhar do América por 2-1. Então já é um jogo que o Guaçuano já vem mais animado. Agora o Guaçuano está na zona de rebaixamento e o São José Futebol Clube não pode desperdiçar a oportunidade. Jogou como mandante, tem que ganhar. Ontem foi um ponto valorizado, até porque o Flamengo é um bom time e está um ponto só atrás do próprio São José. Tá certo. Chega de futebol por enquanto? Ainda não. Ainda aqui no programa você vai conferir notícias do São José, mas daqui a pouquinho a gente vai falar de basquete. A gente recebe aqui no estúdio
estúdio a pivô Plutim, do time feminino do São José, que se prepara para os playoffs decisivos da Liga Nacional. Até já!